Boa noite. Boa noite. Aí, deixa eu entrar na minha conta. Barulhinho é de chuva. Aí, deixa eu tirar o volume. Pronto. Ok. Oi, Cris. A gente tava falando de você hoje. Como você tá? Tá corrida. Calor. Calor, muito calor. A Bel entrou. Bel, Norberto. Boa noite. Como vocês estão? Anda. Cadê o Gui pra entrar? Começar. Vou começar? Começar porque o negócio da chuva, trovejando. É, né? vai então, que, né? Vai que, né? Mas no nome de Jesus vai dar tudo certo. Ali. Começar do princípio. Do princípio. Boa noite, sejam bem-vindos à nossa célula digital IEJN Alphaville. Eu sou Alexandre, essa é minha esposa Fernanda. Bem-vindos à nossa célula digital IEJN Alphaville. Hoje iremos falar sobre propósito conectados com a eternidade. Então fala um pouco sobre que precisamos ter consciência do destino, e na palavra do Senhor ministrada, é uma das palavras, né, ministrada no culto que o profeta Vinícius pregou. A gente pega para a gente abordar e tá dando entendimento, né, daquilo que Deus fala para as nossas vidas, né, no nosso dia a dia, né, que posso também falar para as pessoas que estão ouvindo. Fala em 1 Pedro 4:10, cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Explica um pouco a palavra que, se voltarmos à vida de Jesus, perceberemos que seu nascimento ocorre em meio a um decreto de morte. Todos os recém-nascidos do sexo masculino deveriam morrer por ordem do implacável Herodes. Aí é uma pergunta, né? Isso não soa familiar? O que falar de Moisés, né? Aí fala que ambos têm destinos proféticos bem marcados para o povo de Deus. Um representando a lei no outro caso, os mandamentos, e o outro representando a graça, né? E tal é a magnitude do que Deus faria por meio deles, que Satanás tentou anular esse destino desde o momento do seu nascimento. E aí, vendo também através da palavra, né, vem sobre Jeremias 1:5, né, que antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações, né? Então, nesse entendimento que a gente tem de buscar a Deus, a gente, quando estava no mundo, vamos dizer assim, não ia compreender esse processo de que Deus tem um chamado para cada um, de que aquilo que aconteceu, Deus pode ter dando um livramento, como tem, a gente até falou uma vez na live, uma das lives anteriores, tanto para mim como para a Fernanda, né, que Deus deu um chamado, mas a gente, não um chamado, né, de saber que desde quando, no meu nascimento, que depois que a gente foi descobrir, tanto ela como Satanás queria ceifar. Aí nos momentos minha mãe contou que eu fiquei internado, porque faltou oxigênio quando ela estava dando a luz a mim. E o médico falou que talvez ia ter consequências, com problemas motoros, cerebrais, porque faltou um oxigênio, né? E quando a gente tem esse entendimento, a primeira coisa foi o livramento que Deus deu e agradecimento, né? Porque esse entendimento que Satanás queria ceifar minha vida, como não por ser um profeta, mas assim que Deus tinha já um propósito na minha vida, de que você não era só apenas Alexandre. Sim.
que eu poderia Você tinha. fazer muito mais, né? No reino de Deus. Como foi no caso da Fernanda também, né? Sim, Que ela mesmo, teve esse entendimento. sim, quase, não chega a ser igual, mas eu já comentei numa das lives que a minha mãe queria tirar da barriga, né, claro. O aborto. O aborto, né, vamos dizer assim. Mas não conseguiu. E você vê como o diabo, ele é sagaz, porque ele sabia que tinha um propósito na minha vida também. Então, vamos dizer assim, tanto o Alexandre como eu, a gente tem um propósito em cada um na sua área, né? Sim, fala dos dons, né? E até aí a gente compreender isso, esse processo, né? Que Deus já havia revelado ainda quando criança para cada um. A Fernanda tinha muitas visões, muitos pesadelos, sonhos, ataques, né? E eu, em contrapartida, tinha muito, como eu já falei, déjà vu, né? Como o profeta Vinícius fala, déjà vu, né? E para mim, eu achava que isso era meio aterrorizante, né? Coisas além daquele compreendimento. Mesmo sendo criança, né? Eu falava, nossa, eu já vim aqui, eu já estive aqui. E você fala assim, o que é isso, né? Aí, quando a gente participou de vários eventos do profeta, Deus foi assim, mostrando para falando, Alexandre como usar isso. Porque toda vez que ele tinha esses déjà vus, era assim, na verdade, os déjà vus são sonhos que você tem e que é revelado um futuro. E mostrou para ele, porque uma vez ele estava num evento, um casamento, e aí ele parou, ele olhou de um lado, eu falei assim, eu já vim aqui. Eu falei, como eu já vim aqui? Eu falei assim, não, eu já vi essa cena. Então a gente já sabia, depois de muito tempo, que a gente descobriu que era porque Deus iria usar ele para evangelizar alguém. E ele é sempre assim, toda vez que ele tem um déjà vu, é para evangelizar alguém. Graças a Deus, né? Não é notícia ruim, porque tem gente que tem revelações de coisas ruins que vai acontecer. Tem sonhos, né, no caso. E aí, que nem cada um de casa tem um dom, né? E Deus vai usando, às vezes a pessoa... Por que Deus não pode falar com a pessoa em pensamento? Porque a pessoa tem tantos pensamentos que Deus não consegue conectar com ela, né? E alguns têm facilidade, que nem eu, mas tem outros que não, mas isso é normal. Mas foi engraçado até nessa situação, engraçado assim temos, porque eu peguei um papel, mas não nada, peguei esse papel que era um folheto do casamento, que era nesse evento, e eu peguei e vi assim, como se fosse um filme assim, e parou. Aí a Fernanda até olhou assim, você tá bem? Eu parei, fiquei assim parado com o negócio e eu vendo o filme acontecendo, eu falei, eu já estive aqui, né? Sendo que eu nunca fui e nem isso. Então Deus assim... Deus usa muito a vida do Alexandre, porque ele chega na hora certa para evangelizar, né? A pessoa certa, ele indica qual pessoa é e começa a falar assim, aleatório, o Espírito Santo vai conduzindo. E vai conduzindo, isso foi até muito legal. Semana passada, até a Fernanda começa a dar risada. Ué, não volta? Mas que foi, né? Não é que não volta. Assim, Ele foi fazer mudança na minha sogra. Eu vi que tá demorando, né? Porque ele falou que ele ia ajudar a pessoa da mudança. Depois a gente ia pegar no outro final de semana mais o restante. Só que era até meio-dia e nada desse homem apareceu. Assim, mas esse homem foi fazer mudança e não volta. Não era? Não, mas é coisa de Deus, porque eu conversando com um zelador lá do prédio, onde minha mãe agora mudou, e do nada, né, vamos dizer,
a gente começou, ele soube, né, do falecimento do meu pai, me deu sentimentos, né? E na hora veio a palavra, né, assim, a questão do coração generoso. Aí eu falei, tá. Aí eu falei, o meu pensamento, e o senhor quer falar alguma coisa, né? Tudo bem. Aí ele começou a falar assim, aí ele falou, pô, cara, também. Aí ele começou a abrir o coração de falar sobre a situação. A mãe dele também, recentemente, foi no ano passado, faleceu também. E ele não saía desse luto, não compreendia, não sabia. E aí depois veio a palavra, assim, quando falou generoso, eu falei, Deus quer falar. Quando falou sonho, aí eu falei, eu vou perguntar. Aí eu falei, não, eu falei que eu também tive todo o entendimento em relação ao meu pai, foi uma direção de Deus, e ele começou a falar, né, eu acredito em Deus. Mas quando ele falou assim, cara, mas é assim, eu estou tentando achar uma resposta, eu até perguntei para Deus e não vem essa resposta. E aí eu falei assim, você sonha muito? Ele quase caiu para trás e falou, eu sonho. Como você sabe? Não sei. Foi uma palavra que Deus me deu ali, que é sonho. Eu creio que, por isso que eu perguntei se você sonha. Eu falei, sonho muito e tem muitas situações que acontecem e eu não sei quem interpretar. Então você achou a pessoa, não a mim, né, mas direção de Deus. E até indiquei assim, eu falei, você vai seguir o profeta. Na semana passada ele começou a assistir todas as lives dele, né? Porque até em contrapartida em paralelo, eu falei, não, qualquer coisa você também segue a gente no canal, né? Com direcionamento não só por nós, mas ele também. E aí Deus falou, semear, né? Semear, então eu falei, ixi, é o livro. Até eu falei pra Fernanda, compra o livro dos sonhos, né? E ele falou, meu, Deus está me falando muito. Então é assim, não sou eu. Aí ele falou, meu, eu agradeço você. Ele até me mandou uma mensagem hoje, eu agradeci. Mas não falei, não fui eu, foi Deus. Que Deus, ele comunica com você em sonhos também, né? Umas pessoas que vão entrar na live vai falar assim, mas como? Ele começa a ensinar você no próprio sonho, ele começa a dar sinais para você de que há algum perigo, de que você deve orar, o que você deve fazer, mas ele vai interpretando tudo em sonhos, que nem José, que interpretava os sonhos na época. Então, para cada coisa tem algo. Então, por isso que é bom ouvir as lives, né, do profeta, porque ele vai ensinando como ouvir a voz de Deus, como você interpreta, mas enfim... Não, mas são coisas que Deus coloca Deus coloca para cada um propósito, né? Que nem Alexandre tem esse entendimento, né? Ele já sabe o propósito dele, eu já sei o meu, eu tenho visões, tenho ouço a voz de Deus, vários tipos de dons que ele vai orientando e vai falando. Tanto é que ele que me direcionou ir na igreja IEJN, né, aqui em Alphaville. Então, graças à direção de Deus, a gente não sabia qual era o propósito, tá? Nós entramos lá com o chamado de Deus e depois disso que a gente foi orientado, que cada um tem, que dom tem, discernimento, né? Tem que ter muito discernimento, somente de ambiente. Sim, mas sim. O papo tá bom? Sim. Mas o tempo acabou. Que a gente tem um tempo assim para falar, mas que também possa também distribuir esse tempo que Deus nos dá, mas também para as outras pessoas, né? Nossos irmãos também, para que todos possam ver também, sim, assistir, né? Você também sabe do seu propósito? É bom a gente pensar nisso, que cada um tem um propósito. Todo mundo, independente do que seja, todo mundo tem um dom, não é? Sim, porque até no começo, assim, só para terminar aí, eu tinha muita vergonha, e aí quando vinha algumas situações, eu falei, hoje não, hoje eu entrego, eu falo, se Deus falar, eu já falo da hora, independente de quem seja. Mas assim, antigamente eu já pensava assim, não, eu vou falar de Deus para ele, nem conheço o cara, né? Então Deus faz as coisas
de uma maneira para o seu entendimento, né? Mas se você tem um chamado, você tem que seguir o propósito de Deus e que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Então a gente tem que ir firme, porque mesmo Deus colocou que se você não falar, ele vai usar outra pessoa. Então, mas que Uma obediência. sejamos instrumento da graça do Senhor. Sim. Então temos que fazer o propósito do Senhor junto. Certo? Certo. Então, Oremos. vamos orar, agradecer ao Senhor. Sim. Pai querido, convide o Senhor Espírito Santo de Deus para estar presente em nossas vidas agora. Pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, seus anseios que foram desagrados ao Senhor no dia de hoje. E que o Senhor possa nos abençoar. Abençoe não só nossas vidas, nossas famílias, mas também abençoe a todos que estão na live agora e a todos que verão depois, né, Senhor, essa mensagem que o Senhor colocou em nossos corações, que possa ser libertador, transformador, Senhor, de cura mesmo, de também de emocional, né, Senhor, espiritual, que as pessoas possam entender, Senhor, que o Deus é maravilhoso, o Deus é provedor, o Deus é o curador de todas as enfermidades também, mas é que a gente possa ter esse entendimento também. Em nome de Jesus, agradeço ao Senhor por esse tempo da live. O ID de Jesus se cumpre em nossas vidas. Abençoe, Senhor, a todos os irmãos também que estão fazendo a célula. Que teu mover esteja mesmo, com os céus abertos, Senhor, sobre a vida de todos. Que o fogo do Espírito Santo, Senhor, esteja mesmo ao redor para a nossa proteção. Em nome de Jesus, Senhor, consagramos esse tempo nas tuas mãos e toda a vida de todos que estão aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Aproveitando para convidar vocês para o culto de amanhã. Vai ser um culto profético, além de ser sobrenatural, profético. Vem conhecer nossa igreja. Ela vai começar às 15 horas e tem também culto às 20 horas. Fica na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Isso mesmo, amor. Isso mesmo, amor. Obrigada. E convidando também, não esquecendo Tá? segunda-feira, da rede. Ah, sim. Segunda-feira vai ter Rede Pérolas. Toda mulher que quiser estar conhecendo a nossa igreja, vai ser um chá, né? Que as mulheres vão estar compartilhando um pouco sobre a vida delas. É bom vocês irem lá conhecer. Tomar um chá, comer um bolo. Comer um bolinho, conversar. Vai ser bom, um tempo gostoso, tá bom? Se vocês puderem curtir, compartilhar, estamos no canal no YouTube também. Se vocês quiserem também participar no nosso canal, não no canal, perdão, no WhatsApp, né? Nós temos na bio o link do nosso WhatsApp, se vocês quiserem entrar, tá bom? Deus abençoe vocês, Jesus ama vocês, nós também. A todos, em nome de Jesus, obrigado. Obrigada, tchau. Quem tá?